Gostaria de saudar os nossos irmãos, em especial os jovens, com a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje aqui para trazer o estudo para a classe de jovens, onde o assunto que nós vamos tratar é sabedoria para se portar diante do mundo. E o texto que nós vamos ler está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5 e versículo 14. E a palavra do Senhor nos diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Meus irmãos, o objetivo dessa aula é mostrar ao jovem que é necessário se basear nos ensinos da palavra, nas experiências com o poder de Deus e conhecer a Jesus para se viver um testemunho de servo em qualquer lugar que você estiver nesse mundo. E, meus irmãos, quem era Timóteo? Timóteo era um jovem, crente, servo do Senhor, estava ali na igreja em Listra, na sua cidade natal, e o lar de Timóteo era um lar dividido. Sua mãe era serva do Senhor, sua avó também, mas seu pai era grego. E onde inicia a história de Timóteo? Quando Paulo se encontra com ele. Nós vamos ver isso na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo se encontra com Timóteo ali em Listra, e pelo testemunho de Timóteo junto às igrejas ali, junto aos irmãos, Paulo observa em Timóteo um grande potencial para que ele fosse usado na obra do Senhor. E, meus irmãos, Paulo, então, traz conselhos para Timóteo, especialmente nessas duas cartas, na primeira e na segunda carta que ele escreve a Timóteo. E nós observamos aqui, nesse texto, que Paulo ele traz a Timóteo ali, especialmente no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, ele vem falar acerca do homem desta última hora e dos cuidados que deveriam ser tomados por Timóteo acerca dessas características desse homem da última hora. Nós vamos ler aqui um trecho que está em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5, fala assim: vejam, irmãos, o detalhe, a riqueza de detalhes que Paulo traz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E o conselho final de Paulo é: destes afasta-te. Meus irmãos, o que é a piedade dentro daquilo que é a cultura judaica? Então, uma das definições traz para nós que a piedade na cultura judaica é como um ideal de excelência moral e espiritual, combinando estrito cumprimento religioso e sensibilidade ética, conferindo um compromisso de servir a Deus e ao próximo com compaixão. Mas olha o detalhe que Paulo traz: aparência de piedade. Aquele que vive uma aparência, não vive a piedade, mas vive uma aparência de piedade, fala exatamente de uma vida sem conversão, de uma vida que não foi transformada pelo Senhor, que não foi completamente entregue ao Senhor. Vive apenas uma aparência, uma religiosidade. E o conselho de Paulo é: destes afasta-te. É o conselho que ele traz aqui. Meus irmãos, e por que o jovem servo do Senhor deve se afastar? Porque ele é diferente do homem mundano com aquelas características relatadas ali que acabamos de ler. Então, por que esse jovem, por que o jovem servo do Senhor, ele é diferente? Olha o que a palavra fala em 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Meus irmãos, a diferença está nos valores que nós trazemos, que os jovens trazem também
nas suas vidas que o homem mundano, aquele que não conhece o Senhor, não traz esses valores na vida dele. Então, a primeira diferença, ela está aí. Está na diferença dos valores. Veja que Paulo fala, inclusive, modo de viver. Então, modo de viver é segundo aquilo que é a direção do Espírito Santo. Isso é um valor para nós na presença do Senhor e o jovem deve prezar por isso e viver isso a cada dia debaixo da direção do Senhor. E vejam mais um aspecto que ele fala também trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Vejam, irmãos, o segundo aspecto importante que o jovem traz na sua vida é uma herança. Igual Timóteo trazia aqui daquilo que foi passado da sua avó, da sua mãe, que eram servas do Senhor, que passaram isso para ele. O jovem nessa obra, ele traz também uma herança. Ele traz aquilo que ele tem aprendido no corpo, que ele tem aprendido na caminhada, na presença do Senhor, que ele tem aprendido na igreja, nos seminários, quando ele se encontra, quando ele se reúne nas reuniões. Tudo isso é uma herança que está sendo passada para o jovem dessa obra. Então, essas duas diferenças são importantes. Valores que o mundo preza são diferentes dos valores que o jovem nessa obra preza. E a herança que nós trazemos é uma herança que foi passada por aqueles que têm experiência com o Senhor e o jovem também passa a ter as suas experiências com o Senhor e vai vivendo também essa herança. Meus irmãos, e quando Paulo fala em permanecer no projeto de salvação, é importante guardarmos isso, permanecer naquilo que aprendeste, não deixar fábulas te desviarem da verdade. Então, abrindo um parêntese aqui, o que seriam essas fábulas? Fábulas é tudo aquilo que tenta deturpar a palavra do Senhor para justificar o pecado. Então, o que Paulo fala aqui acerca de fábulas? Está em 2 Timóteo 4, versos 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, e voltando às fábulas. Então, o cuidado que o jovem precisa ter é não permitir que essas fábulas entrem no seu coração, para que ele não dê ouvido a isso, para ele não se desviar da verdade, daquilo que o Senhor tem nos ensinado, daquilo que temos vivido. Então, ainda no permanecer naquilo que aprendeste, permanecer na salvação, podem até querer usar a ciência para tentar lhe justificar por que viver uma fábula. E a palavra fala assim, Paulo escreve a Timóteo ainda, em 1 Timóteo 6, 20 e 21, olha o cuidado que é necessário termos. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo, amém. Então veja, irmãos, esse versículo fica muito claro que no momento em que a ciência se opõe à fé, ela é uma falsa ciência. Paulo fala acerca disso. Então, o objetivo da ciência não é se opor à fé, mas quando ela começa a se levantar para se opor à fé, está aqui bem claro que ela torna-se uma falsa ciência, que o objetivo da ciência não é se opor à fé. Meus irmãos, e aqui, focando no versículo base dessa aula, tem 3 aspectos importantes para nós falarmos aqui. O conselho de Paulo, que está em 2 Timóteo 3,14. Permanecer naquilo que aprendeste é continuar a viver temor, doutrina, oração, família, a mesma alegria que estava no seu coração no dia que você aceitou Jesus como Salvador e passou a viver a eleição do Pai. Então, esse é o cuidado, é permanecer naquilo que você aprendeu quando você passou a viver a eleição. O Senhor te elegeu na eternidade para alcançar salvação. Jesus fala sobre isso. Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Então, meus irmãos, ainda o segundo aspecto aqui é: e de que foste inteirado.
aquilo que na nova caminhada o jovem já tem vivido e tem aprendido pelos atos do Espírito Santo no processo de salvação. Você agora começa a caminhar e ter as suas experiências com o Senhor, que ele passa a viver, e as portas que se abrem, os milagres que o Senhor opera, a ministração de anjos na sua vida, também na igreja, tudo aquilo que o jovem tem visto e tem vivido na presença do Senhor. Então é importante guardarmos isso, aquilo que você foi inteirado, tudo que o Espírito Santo tem feito nesta última hora, na sua vida e na vida da igreja. Meus irmãos, e ainda o terceiro aspecto é sabendo de quem o tens aprendido. É tudo nesse versículo 14. É prosseguir conhecendo quem é Jesus, que é aquele que se apresentou a nós, e como diz o profeta no Velho Testamento, conheçamos, né, e continuar, prosseguir, conhecendo ao Senhor, pois ele se revela ao seu coração a cada manhã, cada culto, cada seminário, cada reunião, o Senhor vai falar ao seu coração. Então é prosseguir em conhecer o Senhor. Jesus se apresentou a você como Salvador. E agora, na sua caminhada, você deve prosseguir conhecendo mais o Senhor. A cada manhã, o Senhor quer falar ao seu coração. Então, esses são os 3 conselhos básicos que Paulo traz aqui em 2 Timóteo 3,14. Meus irmãos, e aqui ainda, Paulo traz ainda outros conselhos a Timóteo que estão relatados na segunda carta. Valorizar a leitura da palavra e o conhecimento de Deus em detrimento de falatórios profanos, que nada acrescentam à fé. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, mas evita, olha o que Paulo fala aqui, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, isso é mais um dos conselhos que Paulo traz. Outros conselhos que ele traz, não entrar em discussões que não geram fruto algum, estar pronto para ensinar sobre o projeto de salvação que lhe foi apresentado, porque o Senhor pode levar até você pessoas necessitadas que precisam conhecer o projeto de salvação. E o texto da palavra fala assim: e o servo do Senhor não convém, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão, os que resistem a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, esse é o papel do servo. Não é para discutir, não é para entrar em contenda, mas para ter mansidão em ensinar e testemunhar acerca desse projeto de salvação. Ser um jovem exemplar na obra do Senhor, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Não se envergonhar do testemunho de servo fiel. Você não precisa se envergonhar de ser um servo do Senhor de forma alguma, que na verdade isso é uma virtude. Deus mudou o seu viver. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Paulo fala sobre isso também. Não dar ocasião para pecar. Isso é muito importante. O jovem está vigilante. Foge também dos desejos da mocidade. Então veja que os conselhos que Paulo traz são conselhos muito atuais para a vida do jovem, que o jovem precisa estar atento a cada dia. Afastar-se do mal, afastar-se do pecado. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor te conhece. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor sabe quais são as suas necessidades. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então, mais uma vez aqui, Paulo falando acerca da necessidade do jovem ter uma vida em santificação, separado do pecado, separado do mundo. Meus irmãos, e é importante nós deixarmos aqui alguns pontos na conclusão dessa aula. Busca de um bom testemunho. O jovem precisa buscar a cada dia, se dedicar nessa obra para que ele tenha um bom testemunho onde quer que ele estiver. E essa sabedoria para viver esse testemunho, ele vai encontrar na palavra, ele vai encontrar nas experiências que o Senhor vai dar a ele, na caminhada na presença do Senhor. E isso ele deve buscar a cada dia. Dizer não
ao pecado, o jovem precisa se alegrar com as bênçãos do Senhor e se afastar do pecado, como nós vimos aqui, os conselhos que Paulo traz para Timóteo. Conhecer a Jesus, conhecer a sua misericórdia, buscar os dons espirituais, viver essas experiências de ouvir Deus falar, Deus mostrar algo que vai acontecer e você testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo. Isso é muito importante na vida do jovem, para que ele possa a cada dia ter um bom testemunho, uma sabedoria para ter um bom testemunho onde ele estiver. E nunca se envergonhar de ser um servo de Deus. Você é um servo de Deus, o Senhor te chamou, o Senhor mudou a sua história, o Senhor mudou a sua vida, para que você possa dar um testemunho de alguém que tem valores diferentes dos valores desse mundo. E Jesus te chamou para ter uma vida eterna. Jesus te chama para ter vida e vida em abundância. Meus irmãos, que possamos guardar essa palavra em nossos corações, para que os jovens a cada dia possam caminhar tendo sabedoria para testemunhar acerca de um Jesus que mudou o seu viver. Que o Senhor nos abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.